pergunta básica hoje é: o que é o cristianismo? Eu vou pontuar. O que é cristianismo? Cristianismo, de fato, é você ter Jesus Cristo dentro de você. Aí está a visão do verdadeiro cristianismo. Você ter Jesus Cristo dentro de você. Fora desse parâmetro, você sai do cristianismo. Você pode ser toda outra coisa, menos cristão. Pois cristão é aquele que tem Cristo dentro dele. Esse é cristão. Fora desse parâmetro, você pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Aí está a medida para se identificar os filhos de Deus nesta terra. Aqueles que carregam Jesus Cristo dentro dele. Aí está a medida do que nós podemos chamar as novas criaturas. Aqueles que são pertencentes ao reino de Deus. Aí está a nossa cidadania, a localização da nossa cidadania, o reino de Deus. Aí está o nosso lugar. Como cidadãos espirituais. Aí está o fator primordial do cristão. Ser um cidadão espiritual. Aí está toda a diferença. A diferença radical. Aqueles que receberam dentro de si a vida eterna, eles carregam dentro dele a vida eterna. Porque Deus disse, está nas Escrituras, Deus amou o mundo. Olha, Deus amou o quê? O mundo. Não é os igrejeiros. Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, dentro dele, aí está o ser espiritual. É isso que você se torna ou recebe quando você se torna um cristão. Você recebe vida eterna, este ser espiritual. Isso faz toda a diferença. Você recebe a eternidade dentro de você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem morar dentro de você. Isso é ser cristão. Cristão é aquele que tem Jesus Cristo morando dentro dele. E aí ele é um ser espiritual. Muita gente anda em tristeza. Muita gente anda em angústia. Às vezes não é por causa do dinheiro, porque dinheiro tem. Não é por causa da saúde, porque a saúde tem. Tem saúde, tem dinheiro, mas tem um vazio dentro dela. Tem intelecto, é inteligente, é um intelectual, mas tem um vazio dentro dela. O que é esse vazio? É o ser espiritual. Ela não tem o ser espiritual. Ela é terrena. E tudo que é terreno
vira pó. Porque o homem foi feito da terra, o homem foi feito do pó. E para o pó ele voltará. Então, o homem natural, ele vai voltar para o lugar de origem dele, para o pó. E o pó é símbolo de esquecimento. Ele não tem eternidade. Ele não recebeu o Espírito eterno. Porque o único que recebe o Espírito eterno é aquele que recebe Jesus Cristo dentro dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, fizer a opção de crer, não morra, não volte para o pó, mas ganhe a vida eterna. Vai ganhar o Espírito de Deus dentro dele, o Espírito da eternidade. Eis aí o verdadeiro cristão. Eis aí o verdadeiro cristianismo. É aquele que carrega Jesus Cristo dentro dele. Esse é o verdadeiro cristão. E aí está a identidade do verdadeiro cristianismo. Agora pode ter aquele cristão que tem um banho de cristão. Quem é esse? É o cristão religioso. Ele não tem Jesus Cristo dentro dele. O que é que tem o cristão religioso? Ele tem doutrinas, ele tem dogmas. E o que é isso? É a roupagem da igreja na qual ele habita e convive. Então esse aí, ele está tomando um banho de cristianismo. É como pegar o ferro, jogar num lago de ouro. Ele está todo dourado por fora, mas por dentro continua ferro. Continua ferro. Aí está a diferença do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo e do cristianismo falso. Um toma um banho de cristianismo, um banho de dogmas, um banho de doutrinas, um banho de religião. O outro, não. O outro é um ser espiritual. Carrega Jesus Cristo dentro dele. Carrega o Espírito Santo dentro dele. Carrega a eternidade dentro dele. Ele é a nova criatura. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, por esse caminho religioso, seguindo a tradição dos seus pais, você não verá o reino de Deus. Isso assustou. Assustou o velho Nicodemos, um religioso que seguia a tradição dos seus pais. Estava convicto de que, por aquele caminho, ele acharia os portais abertos da eternidade para ele. E, de repente, aquele jovem de Nazaré diz para aquele velho: você, velho, seguindo a tradição do seu povo, sendo fiel como você é, à tradição do seu povo, aos dogmas, às doutrinas do seu povo, você não entrará no reino de Deus. Novidade. Boas novas à vista. Encontramos o caminho da eternidade diante de nossos olhos. E aqueles que crerem em mim vão fazer o que eu faço. Vão fazer o fazer de Jesus Cristo. Qual era o fazer de Jesus Cristo? Abrir os olhos do cego. O que ele fazia mais? Expulsava demônios. O que ele fazia mais? Libertava as pessoas da enfermidade. Hoje, Cristo não está mais na terra, mas esteve nos seus discípulos. E os seus discípulos, primeiro, morreram. E hoje, quem são os seus discípulos? Você e eu. É dentro de nós que esse Cristo vai viver como viveu com os seus primeiros discípulos. Pois estarei convosco até o fim dos séculos. Promessa dele. Ele estaria conosco até os fins dos séculos. É a segunda vinda dele. Quando ele vem de forma espiritual, pela fé. Meu justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é simples, muito simples. É você acreditar. Acreditar no quê? Nas palavras dele,
nas palavras dele, que ele deixou, está nas escrituras sagradas. Lá nos evangelhos você vai ver as palavras de Jesus Cristo. Quando você acreditar naquelas palavras, você vai ter fé. E quando você tem essa fé, você traz Jesus Cristo para dentro de você. Aí está o verdadeiro cristão. Aquele que carrega o Filho de Deus dentro dele. E Jesus chamou isto de a nova criatura. O cidadão do reino de Deus. Ele falou, eis que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. E já faz 2000 anos que o reino de Deus foi implantado na terra. E nosso dever agora é proclamar para os 4 cantos da terra, o reino de Deus é chegado. E os habitantes dela são as novas criaturas. Quem são essas novas criaturas? São aqueles que carregam Jesus Cristo dentro delas. Aqueles que receberam o Espírito eterno. Eles não provarão a morte eterna, jamais. Eles não passarão por juízo, jamais. Já adquiriram a salvação, a eternidade aqui na terra. Por quê? Porque acreditam em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, nós temos que fazer uma opção para termos a vida eterna, para sermos espirituais, para sermos novas criaturas, para vivermos no reino de Deus. Temos que crer em quem? Em Jesus Cristo. Qual é o nosso modo de crer? Nosso modo de crer é nós crermos nas suas palavras. Nas suas palavras. É algo simples assim. Só pegar o que ele disse e segurar. Crer, se apropriar. E assim nos apropriaremos de Cristo. Nos apropriaremos da eternidade. Porque o meu justo vive da fé. O meu justo vive da fé. Eu estarei com eles até o fim do tempo. Até o fim eu estarei com eles. Aí, nova criatura, você aprendeu como ser um cristão verdadeiro? Você aprendeu o que é o cristianismo verdadeiro? É aquele que carrega Jesus Cristo dentro dele. Valeu, né? Passou o recado, não passou? Valeu. Então agora, somos autoridades. Pois Apocalipse, veja lá no capítulo 5, versículo 10, diz que você é sacerdote, comprado pelo sangue do Cordeiro, por sangue de Cristo, e que colocou você no reino de Deus. E você foi feito para reinar. E Jesus disse, eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. No meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônios. Então você é autoridade. Você não é um leigo. Leigo é o religioso que coloca essa denominação sobre você. Você é um sacerdote aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Você é um sacerdote. Então vamos usar a nossa força que Ele nos deu. Pela fé. Pela fé. Porque sem fé não agradamos a Deus. Sem fé não obtemos nada do céu. Fé é a mão que a gente tem para chegar lá na eternidade e tirar a bênção que a gente quer do céu e trazer para o nosso corpo, para a nossa vida. Isso é fé. Vamos usar ela agora. As bênçãos é dada àquele que crê. Aquele que duvida não recebe nada. Não recebe nada. O meu justo viverá da fé. Senhor, no teu nome eu digo, você é espírito de enfermidade, você é espírito de morte, você sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, visual, nossos ouvidos, bucal, pé, mão, braços e pernas. Todo espírito de enfermidade, espírito de morte, saiam agora no poderoso nome de Jesus Cristo, nos declaramos livres de vocês. Saia também da nossa mente espírito de raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor. Saia da nossa mente em nome de Jesus Cristo. Saia também da nossa vida, nossos caminhos, espírito de pobreza, miséria, dívida e desgraça. No poderoso nome de Jesus Cristo. Saia em nossos países também esses espíritos de pobreza.
no poderoso nome de Jesus Cristo. Recado: conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos